Boa noite. Eu estou aqui hoje com você para falar um pouquinho acerca do livro de Juízes. Eu tenho um grupo de leitura bíblica, todo mundo já sabe disso, está diminuindo o grupo porque não são todas que vão ao final. Não são todas. Mas a gente respeita o fato da pessoa não poder, né? Disponibilizar esse tempo para estar estudando a palavra de Deus, eu compreendo. Mas uma coisa eu digo a você essa noite: se nós não dispormos o nosso tempo para lermos e estudarmos a palavra de Deus, nós teremos momentos na nossa vida, momentos de guerra, momentos muito difíceis, e nós estaremos enfraquecidas. Nós estaremos realmente perdidas e teremos que pedir arrego ao Senhor. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus e nos dedicamos a esse estudo anualmente, nós ficamos fortes, fortalecidas para vencermos em nome de Jesus. E o livro de Juízes, eu queria estar falando com você essa noite a respeito desse livro um pouquinho, para que nós possamos estar aprendendo juntos a respeito desse livro tão maravilhoso. Um livro onde reinicia a história de um Israel que estava em repouso, estava em descanso. E leva-nos para séculos de atormentação. Ao morrerem os líderes que serviam a Josué, o Senhor cai no esquecimento. Muitas pessoas, quando têm líderes fracos, eles esquecem o Deus poderoso que nós servimos. Por isso que Deus ainda deixou os pastores aqui, os líderes fortes, para que nós não possamos vir a perder o foco. Israel estava no esquecimento do Senhor. Isso é um perigo muito grande. Em vez de se afastar dos cananeus restantes, como o Senhor ordenara, os israelitas colocam os inimigos derrotados no trabalho forçado. Não era para eles colocarem as pessoas que eles haviam vencido na guerra como escravo deles, não. E eles estavam assim cansados, os israelitas, com os povos da terra, e muitos começaram a se acomodar e começaram a tomar forma dos costumes pagãos da época. Foi exatamente isso que aconteceu. E quando nós começamos a nos acostumar com os padrões deste mundo, com as coisas deste mundo, nós vamos simplesmente tomar os costumes deles, dos deuses deles. Porque daí nós largamos o nosso Deus e vamos ficar com os costumes pagãos. Isso é natural que aconteça. E nós não nos damos conta, porque o inimigo não vem assim, feroz. Não, ele vem sorrateiramente atingindo o povo de Deus hoje em dia. E o povo de Deus, como não está blindado com a palavra de Deus, ele acaba sendo minado e acaba participando dos costumes pagãos. É assim que eu vejo acontecer. Até mesmo com os nossos da nossa casa. Se nós começamos a nos envolver com os problemas que a nossa família nos apresenta, com a coisa que está nos acontecendo, você sabe o que vem acontecer com a nossa vida? Nós nos prostramos. Começamos a adquirir costumes que não são do Senhor. Começamos a nos lamuriar. E o livro dos Juízes vem realmente tratar sobre este assunto. Não sobre somente aquela época. Ele vem mostrando aquela época para que nós possamos estar conscientes do que pode acontecer com a nossa vida. Veja bem. Os ciclos que envolvem este livro são ciclos com as seguintes palavras: pecado, servidão, súplica, salvação e silêncio. É o que vai acontecer. E o livro ele é brilhante, trazendo sempre um tipo especial de esperança na pessoa do Senhor. Veja bem, Deus permanece desejando dar ao seu povo, à nossa vida, chances e libertações através da sua palavra levada pelos seus libertadores. E aqui, sobre os juízes.
Os juízes foram líderes carismáticos, comandantes de rebeliões contra opressores estrangeiros e líderes espirituais políticos da nação. Nessa época também existia o poder legislativo, administrativo e judiciário. E esse livro tem personagens centrais. Ele tem Otiniel, o primeiro juiz, vem Débora como a única juíza, a única, valente em liderança. Vem Gideão, que é um líder meio fraco. Vem Jefté, vem Sansão. E eu queria estar falando com você um pouquinho a respeito a mais desse livro nessa noite. Então, Juízes, eles são os líderes de um povo, porque a misericórdia de Deus ela vem sempre sobre a nossa vida. E aqui ela vem deixando esses juízes. E tinham líderes fortes, vacilantes na fé e fracos na fé. Esses fortes na fé foram Débora. Eu fico toda orgulhosa de ter Débora na Bíblia. Otiniel, Jefté, Eude e Sansão. Desculpe, e Sangar e Samuel. E tem os vacilantes na fé, Baraque e Gideão. E tem os líderes fracos na fé, Abimeleque e Sansão. Foram vários governantes, eles eram mais líderes militares guerreiros nesta época. E nós que estamos passando por uma fase em nosso país, onde os líderes são tão fracos. Você sabe por que os nossos líderes são tão fracos? Você sabe por que os jornais se sustentam das desgraças que acontecem no nosso país? Porque é um país enfraquecido na fé. É um país que tem vários deuses, várias etnias, e não um país onde Deus é o seu Senhor. E Deus quer ser o Deus do Brasil, através da pessoa de Jesus que veio aqui, nessa terra, para nos salvar da vida que nós podemos ter com Ele ou não. E isso é um fato no nosso país. Você pode ver que a mídia, ela trabalha só em cima de desgraça. Se aconteceu alguma desgraça, hoje a desgraça de uma vereadora que morreu. Amanhã vai ser a desgraça de algum avião que caiu. E assim vai. Porque teve não sei quantos assassinatos. Porque houve não sei o quê. É só desgraça. E o povo vai sendo sustentado através de desgraça. Enquanto que o Senhor é o Deus da graça. É o Deus que nos dá esperança. É um Deus que sustenta nossas vidas. Aprende-se nesse livro que o Senhor permite que o seu povo sofra as consequências da sua infidelidade a Ele. Quando formos infiéis, o Senhor vai trazer as consequências. Desculpe, nós traremos as consequências daquilo que nós estamos vivendo. O Senhor também está disposto a libertar seu povo se houver arrependimento. E eu fui ver alguns versículos para continuarmos esse assunto. Por exemplo, a palavra de Deus lá em 2 Crônicas 7,14 diz assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a sua face, a minha face, e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Nesse versículo nós temos humildade, perdão e cura. Quando há humildade, de nós nos reconhecermos como aqueles que somos carentes da presença de Deus, Ele vem com perdão e cura sobre a nossa vida. Nós temos que reconhecer. E Ele virá com essa bênção sobre as nossas vidas. Existe também um versículo que diz assim em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui há pecado, a purificação de todo o mal. Então, se eu tenho alguma coisa que está perturbando a minha vida, eu posso chegar a Deus e Ele vai me perdoar e vai me purificar de toda injustiça. Está entendendo? E quando o Senhor purifica, nós ficamos limpos. É lindo isso.
segundo um pastor, num lugar muito ruim que ele foi, e um monte de lixo, eles estavam em outro país, eles estavam fazendo a purificação de uma água. E ela foi passando por um processo muito grande. E quando chegava lá no final de todos os tubos, quando abria-se a torneirinha, a água que tinha sido filtrada, toda suja, naquele processo de sujeira, ela chegava limpa. E a pessoa podia tomar. Porque quando Deus purifica, é como essa água. Nós, com a nossa sujeira toda, somos purificados e ao abrirmos a boca, nós professamos o que é de melhor em nossas vidas. Dá para entender? Isso é purificação. Também Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aqui é pecado, confissão e misericórdia. Você pode ver que em todos os versículos a palavra pecado, ela está no meio, ela está ali, ó. Jesus diz em Lucas 5, 31 e 32, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eu fui ver um pouquinho sobre a palavra arrependimento. Arrependimento é tornar-se contra o pecado. Algumas pessoas dizem, mas na Bíblia, arrepender significa mudar de ideia, é ter convicção, é mudança no meu interior. Isso é arrependimento. Eu me reconhecer como um trapo de imundícia. Trapo de imundícia, só para traduzir um pouquinho, eram panos que as mulheres usavam no seu período menstrual. Trapo de imundícia. Nós somos sem o Senhor. Nós somos quando nós buscamos outros deuses. Nós somos quando procuramos amar as pessoas mais do que amarmos ao nosso Deus. Nós não passamos de trapos de imundícia. Nós temos que entender que Deus quer nos purificar. Ele quer nos limpar. E o livro dos Juízes vem mostrando isso. Vai mudando de juiz em juiz, conforme a necessidade da época e conforme o que vinha no coração dessa pessoa. No dicionário, arrepender-se é arrepender mais mento, é mudança de mente, mudança de atitude. No livro de Juízes, no capítulo 10, Israel clama ao Senhor. Por que ele clama ao Senhor? Porque ele estava perdendo as batalhas, porque ele estava passando por momentos difíceis, momentos de dor, momentos de tristeza total por causa dos seus pecados, e eles chegam e clamam ao Senhor. Nós pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Quem são os Balaíns? É tudo que nos tira da presença de Deus. Tudo. Até mesmo o nosso telefone. Um Balaim. Aí chega no momento da luta. Toca pedir oração para as irmãs. E quer que os pastores façam milagres. Até eu passei por frente de uma igreja hoje com a minha mãezinha, saí com ela. Por isso que eu tô assim, toda arrumadinha hoje, né? Aí ela disse assim, nessa igreja eu já ouvi falar de muitos milagres. Estávamos passando por de frente de uma igreja. Eu falei para ela assim, mãe, para mim, Deus pode fazer muitos milagres, pode dar muitas curas, pode fazer muitas coisas, mas o maior milagre para mim que Deus pode fazer é transformar a vida de uma pessoa. Porque olha, esse povo de Israel já tinha visto tanto milagre e continuava buscando outros deuses. A igreja do Senhor está doente. É uma igreja que cuida dos milagres, não de transformação de vida. Milagre é o ol da batata, é muito bom. É a misericórdia de Deus em nossas vidas. Mas transformação de vida. Ah, irmã. Irmão que está me ouvindo agora. Transformação de vida é o que tem de melhor. Transformação de vida é o maior milagre que eu posso ver. Transformação de atitude, transformação de mente.
Oh, Deus é maravilhoso. Estar consciência da nossa miséria é um sinal de vida. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa... Quem me livrará desse corpo aqui, diz a palavra de Deus. Lá no capítulo do livro de Romanos. Quem nos livrará? É só o Senhor. Porque se não houver essa consciência que eu sou miserável, nos tornamos escravos de uma vida medíocre, de uma vida arrogante, cheia de ódio, cheia de ira, cheia de inveja, de pecado, enfim. Uma vida de escravidão. Por isso que nós temos que ter consciência de quem nós somos. O que eu sou? Sem Deus. Eu não sou nada. Sem Deus, eu passo a ter ódio das pessoas. Eu passo a querer me revoltar. Eu passo a querer ser inimigo. Eu passo a não... Ai, eu tenho problema de perdão, viu, irmã? Eu não consigo perdoar. Cara! Jesus perdoou você. Um trapo de imundícia. Perdoa a mim. E eu não sou capaz de perdoar. Perdoar não é um sentimento, eu estou sentindo. Eu vou perdoar. Não, não, não. Perdão não é isso. Perdão é uma posição. Eu perdoo. Em nome de Jesus. E o resto quem faz é o Senhor. Perdão é libertação. Pedir perdão é libertador. Mesmo sem ser a culpada. É libertação. Quando nos deparamos enxergando que estamos pecando contra Deus, é o início do arrependimento genuíno. Porque nós não pecamos contra as pessoas, nós pecamos contra Deus. Porque o que mais nós temos visto nos dias de hoje é remorso. E remorso é remorder. Entenderam? Porque quem tem remorso vai voltar a morder. Um pitbull. Ele foi criado para atacar. A natureza dele é para atacar. Estão entendendo? Até está me vindo a história do sapo e do escorpião, que todo mundo já conhece, que ele estava atravessando, tinha um rio, e o escorpião falou, sapo, me leva nas tuas costas para atravessar esse rio. Aí o sapo falou assim, o quê? Você vai me picar lá na metade do rio, eu vou morrer, vai morrer eu e você tá doido? Não! Se quiser, dê outro jeito. Mas ele foi convencendo. Porque há uma coisa de você poder ter aquele jeitinho de convencer. E ele convenceu. Porque o fraco é convencido rapidinho. Ele convenceu. Aí eles estão atravessando o rio, e na metade do rio, o escorpião pica o sapo. E o sapo, seu louco, eu vou morrer, e você vai morrer junto dele. Eu não consigo, é a natureza que está em mim. Está entendendo? E é essa natureza que Jesus levou no Calvário e fez morrer. Por isso que tem tanta questão sobre o pecado. Um tal de pedir perdão toda hora. Porque a natureza é a mesma. Peca e pede perdão, peca e pede perdão, peca e pede perdão. É que nem aquele programa que tinha casa, separa, casa, separa, casa, separa, casa, separa. É a mesma coisa. Então, o remorso só me faz ficar tristinho na hora. Depois eu vou remorder, eu vou fazer novamente. Porque não houve arrependimento. E o remorso ele causa angústia mental devido aos resultados penosos do pecado, um sentimento de luto e desonra, a falta de paz. Mas quando há o arrependimento genuíno, o Senhor vem com a paz dele é derramada no nosso coração. O problema é a natureza pecaminosa. E essa natureza foi resolvida na cruz do Calvário. Aleluias! Existe uma historinha que eu quero terminar para contar para vocês. Um dia, a verdade estava na praça. Triste. Chorando a verdade. Aí chega a mentira. Toda feliz.
Verdade, porque você está triste. Ninguém me honra, ninguém me quer. Eu tô tão triste, ninguém me quer. Ah, mas também, verdade, você anda toda peladinha aí na rua? Toda sem um enfeitinho. Põe um enfeitinho pra você ver. Viu, verdade? Que já vão querer você. Aí a verdade começou a colocar uns ornamentos, começou a colocar uns brincos, colocou uns anéis. Começou a se enfeitar toda a verdade. Aí a verdade, que já não era mais a verdade, saiu na rua. Aí a mentira chega e fala assim, tá vendo? Viu só como as pessoas estão te aceitando? Aí a verdade, ah sim, agora sim. E o que nós temos visto hoje? É a igreja que devia andar na verdade, que se fantasiou de mentira e sai por aí e todo mundo a aceita. Porque falta arrependimento. Arrependei-vos, diz o Senhor. O Senhor quer das nossas vidas uma entrega total. No mundo tereis aflições, diz o Senhor, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nesse dia, eu venho aqui te dizer que o livro de Juízes traz um povo que, no transcorrer da história, vai entrar com muito arrependimento. E todas as vezes o Senhor olha e dá uma nova chance. E aí então, eles recomeçam novamente. Mas não se esqueça que nós estamos tratando do Velho Testamento, porque no Novo Testamento, aleluias, o Senhor vem e Ele nos liberta desta vida horrível do Velho Testamento, porque Ele nos dá uma libertação naquela cruz. E conhecereis a verdade nua naquela cruz. E é essa verdade nua que nos liberta. Viva a liberdade em Cristo Jesus. Seja livre, seja feliz. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor derrame graça sobre a tua vida e que você possa viver a verdade do Calvário. E não a mentira e a opressão de um remorso do mundo. Porque a cruz produz arrependimento. Amém? Um beijo bem grande e é isso. Até a próxima vez.